Você começou muito pequeno, você está ali 100% no operacional. A empresa começa a crescer, você precisa ir saindo do operacional e ir assumindo mais o comando da empresa. Vai chegar num momento em que você talvez tenha que sair 100% do operacional. Se sua empresa dobrar, triplicar, né? Se você quiser que ela cresça, mas cresça mesmo, como muitas empresas crescem, né? Você não vai conseguir mais estar no operacional. O empresário às vezes não diz nada, sabe, Matheus? Ele fica calado ali, não diz nada, mas eu olho que eu percebo que ele está olhando assim para mim, dizendo: que conversa é essa? Se eu sair do operacional, eu vou parar de ter lucro, porque quem é que vai fazer o trabalho que eu faço hoje? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para que você torne a sua empresa mais lucrativa e tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui com o Tuderaldo mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para o empresário sair do operacional e ter mais lucros. Mas antes da gente começar o nosso podcast de hoje, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos empresários, tá bom? Bom, Tuderaldo, como a gente já tinha conversado antes, né? A gente já falou sobre esse podcast com nossos ouvintes aqui, mas dessa vez a gente vai falar agora um pouco mais fundo, né? Sobre sair do operacional para tornar a empresa mais lucrativa, né? E a gente vai explicar para eles o passo a passo, né? Dentro desse tema aqui hoje, né? É mesmo necessário, Tuderaldo, sair do operacional para a empresa ter mais lucros e dinheiro em caixa? Sem dúvida, Matheus, mais do que necessário é um obrigatório, né? Você não consegue ter uma empresa lucrativa. Lembrando que ter uma empresa lucrativa, uma empresa que gera lucro todos os dias, uma empresa que dá lucro de vez em quando, que é mais fácil do que ter uma empresa que gera lucro todo dia. Para você, empresário e empresária que está me ouvindo aqui agora, você só tem um jeito de você começar a botar a sua empresa nessa direção. É você sair do operacional. Você fica no operacional, você não consegue administrar bem sua empresa, e quando você não administra bem sua empresa, não tem como você ter uma máquina, né? Um negócio que realmente dê lucro, porque você vai estar com a cabeça, né, presa ali no dia a dia, na produção ali do seu serviço, do seu produto, e você não está olhando nesse momento para questões como, por exemplo, você não está controlando bem suas finanças, fazendo um controle financeiro adequado, você não está cuidando dos seus colaboradores como você deveria, não está olhando o negócio, não está, por exemplo, pensando quais são as melhores estratégias, né, que você tem que usar, pensar estrategicamente, você entende? E aí você não consegue fazer um negócio que você precisa, não trabalha essas questões mais chaves do negócio. Então, realmente, o empresário, ele acaba, sabe o que acaba acontecendo com ele? Ele fica apagando incêndio o tempo todo. Está preso no operacional, ele não pensa estrategicamente, ele fica apagando incêndio, e aí a coisa não vai, não vai. Tem uma história muito recente de uma aluna que ela descobriu, sabe o quê? Ela tem uma fábrica de salgados. Eu não vou nem falar o nome dela, né? Porque eventualmente alguém pode ouvir, algum funcionário dela pode ouvir, sei lá. E ela descobriu que quando ela vendia lá 50 unidades de salgados, aí o funcionário botava 52, 53. E ela descobriu isso, né? Meio que por acaso mesmo, entendeu? E ela perguntou para o funcionário: mas por que você está botando 3 unidades a mais? Isso é custo. A gente está diminuindo o lucro, né? Falou: para não ter erro de contagem, e aí a pessoa não reclamar, eu já boto três, às vezes boto até quatro a mais. Ou seja, se o empresário está preso no operacional, ele não tem tempo para avaliar coisas dessa natureza, entendeu, Matheus? É um exemplo que pode parecer pequeno, mas é isso, né? Porque querendo ou não, não parece, né? Mas 3 ou 4 a mais faz a diferença, né? Ali dentro do orçamento, da produção do empresário, né? Mas será que ele não pensa ao contrário, que se ele sair da operação da empresa, parar, ele vai comprometer os lucros, ele vai ficar sem mais dinheiro no caixa? Será que ele não pensa isso? O pior é que ele pensa exatamente isso que você está falando, viu? A grande maioria, ele olha para mim assim, meio espantado, e diz assim, diz literalmente o que eu vou lhe falar agora, porque tem depoimentos de alunos nossos, né, quando eles entram, e ouvem isso, eu falando isso para ele, ele me diz assim: Doutor Everaldo,
tem um aluno que fala assim, esse é o caminho mesmo das pedras, né? Porque se eu sair do operacional, a minha empresa para. Como é que você quer que eu saia do operacional? Né? Então, realmente, é uma coisa que espanta. O empresário, às vezes, não diz nada, sabe, Matheus? Ele fica calado ali, não diz nada, mas eu olho que eu percebo que ele está olhando assim para mim, dizendo: que conversa é essa? Se eu sair do operacional, eu vou parar de ter lucro, porque quem é que vai fazer o trabalho que eu faço hoje? Então, essa é uma crença. Essa é, inclusive, a gente vai falar do passo a passo hoje, né? Esse é, inclusive, um dos passos que o empresário vai ter que, um dos primeiros, viu? Já estou aqui adiantando, que é ele mudar essa cabeça dele, senão ele não vai para frente. Um dos alunos que estranhou essa minha conversa, depois ele me contando, ele disse assim: Tadeu, você sabe o que que eu estou fazendo agora que eu saí do operacional? Eu estou com tempo para negociar com os fornecedores. Antes eu tinha um fornecedor só. E aí eu estava na mão daquele fornecedor, eu pagava o preço que ele me pedia. Ele tem uma loja de sucos e compra fruta de vários hoje, né? Mas ele comprava frutas mais de um único fornecedor, de dois. E ele passou a negociar com vários fornecedores, e aí ele tem hoje uma possibilidade de ter um preço menor, percebe? Porque ele tem mais opções. Mas como é que ele pensou em fazer isso? Não só pensou, como é que ele arranjou tempo para fazer isso? Adivinha? Saiu, deixou de fazer o suco ali, ó, botar o suco no liquidificador e bater e servir, e passou a atuar mais no operacional. Mas você está coberto em razão. O empresário acha que a empresa é só dirigir o carro, entendeu? A empresa é o carro, ele senta no carro e vai dirigir. Bom, mas e o pneu? E o motor? E a limpeza do carro? E os treinamentos que você precisa fazer para dirigir bem? Qual é a estrada que você pega para você chegar mais rápido no seu destino? E se tiver de noite, será que os faróis estão funcionando? E o freio, como é que está? Você tem que olhar o todo. Senão, se você só dirige o carro e você não olha a empresa, vamos olhar a empresa como um carro, né? Como um todo, se falta um pedaço lá, imagina, faltou freio no meio da estrada. Um acidente, né? Se faltar controle, vamos pensar na empresa não como freio, mas como controle. Se falta controle financeiro do seu negócio, imagina, é bater na parede e vai esborrachar a sua empresa, né? Porque é isso, entendeu, Matheus? Então, só tem um jeito, empresário e empresária tem que começar a sair da operação e assumir o comando do negócio. Esse problema do empresário ficar preso no operacional, né? Ele é frequente nas empresas, nas grandes empresas, por exemplo, multinacionais. O diretor lá, o CEO, vai estar em alguma parte do operacional ou não? Nas pequenas e médias empresas, como funciona? Se o dono lá, o diretor, está no operacional, não está, como é que funciona isso? Isso é mais frequente nas pequenas empresas. Chega a ser 100% dos casos, assim, em algumas amostras, né, que eu chamo amostra. Entra um grupo de alunos, né, de empresários, e ali quase que 100% daquela turma que a gente forma, com raríssimas exceções, eles estão no operacional e estão, às vezes, assim, 120%. Né? Por que 120%? Porque uma pessoa não trabalha 8 horas, trabalha 12 horas no operacional. Não sobra nem uma horinha para ele cuidar da empresa de maneira estratégica. Incrível isso, né? Mas a pura verdade. E aí o empresário me diz: eu não estou dando lucro, mas você não está dando lucro. Essa é uma das razões para você não dar lucro. E quanto menor a empresa, mais isso acontece. Quando ela vai crescendo, se o empresário, né, implementar as recomendações que a gente vai falar aqui hoje, ele começa a sair do operacional. Senão a empresa começa a andar para trás, né? Ela cresce e aí que ela quer crescer mais e não vai para frente. Mas por que não vai para frente? O empresário não sabe como montar uma equipe de funcionários. E como é que ela vai para frente? A empresa tinha 10 clientes, agora tem 30 clientes. Ele tem que começar a formar uma equipe. Mas ele não sabe como formar a equipe, porque formar a equipe não é um trabalho operacional. É um trabalho de gestão de pessoas, entende? E por aí vai. Então, imagine, uma grande empresa não tem isso, né, Matheus? Não tem. Quanto maior a empresa, você imaginou já um empresário grande ali, o Olavo Setúbal lá do Itaú, imaginou ele atendendo os clientes ali, no caixa da agência? Ele pode fazer isso até para o marketing, né? Ou para saber como é que está o funcionamento das pessoas, mas não porque não tem como, entende? A empresa
ele não consegue mais voltar para o operacional. Eu lembro muito bem do meu caso, né? Da minha primeira empresa, uma empresa de tecnologia, que eu fui programador quando entrei na minha empresa, programador mesmo, eu adorava programar. Tem esse problema, viu? O empresário não sai da operação porque ele adora programar. Eu adorava programar. Mas eu, né, conto isso na minha história, eu me encantei muito pela gestão e precisei, a empresa que eu trabalhava, que eu era executivo, precisou apostar em mim, eu fui saindo do operacional e eu desaprendi. Olha que coisa interessante. Eu desaprendi um monte de coisa técnica e fui aprendendo questões de gestão. E aí eu nem mais sabia fazer. Quer dizer, estou ainda na sua pergunta, viu? Um grande empresário, ele não sabe mais fazer coisas que ele fazia do ponto de vista operacional. Ele agora sabe administrar e 100%. Aí agora ao contrário, 120% do tempo dele é na administração do negócio, e é por isso que a empresa cresce a cada minuto, né? Engraçado que você esquece porque também as linguagens de programações vão atualizando, né? Então, você tem que estar estudando, mas como foi seu caso, saiu do operacional, foi para gestão, você começou a estudar a parte de gestão da empresa, certo? Agora, para não ter mais dúvida, né? Que eu tenho essa dúvida também, né? O que a gente pode considerar uma tarefa operacional dentro da empresa? Venda, marketing, ligação, ajuda ao cliente? O que seria uma tarefa operacional dentro da empresa? Vamos lá, vamos lá. Veja, é uma pergunta interessante para ficar claro para o empresário, para ele saber onde é que ele está pisando, né? Se ele está pisando no operacional ou na administração. O operacional, para ficar bem claro o que eu vou falar, ele tem muita relação com o processo de produção da sua empresa. Quando você produz um serviço ou um produto que vai ser entregue para o cliente, se você é o empresário que produz, você está na operação da empresa. Então, você tem um restaurante. É você que é o chefe que vai lá no restaurante e faz os pratos que depois são servidos pelos seus garçons. Você está, nesse caso, envolvido na operação do restaurante. É você que compra também, né? Você que escolhe o material, que limpa, que às vezes até que corta, sabe? Tem dono de restaurante que ele mesmo quer cortar, um restaurante menor, né? Então, vamos mudar de exemplo agora, vamos pensar num supermercado, né? Um mercado menor. Então, é você que compra matéria-prima, que coloca lá na prateleira, que olha seu estoque, que atende seu cliente, que está no caixa. Você até tem um ajudante, mas você está no caixa também. Que limpa, muitas vezes o restaurante chega mais cedo, que faz o pão, se você vende o pão lá, é você que chega às 5 horas da manhã e faz o pão para vender no seu supermercado, você está no operacional. Então, tudo que tem a ver com a produção propriamente dita é o que a gente fala que tem uma relação mais operacional. Eu gosto também, viu, Matheus, de classificar o que seria uma tarefa operacional, é uma tarefa que você assim, não pensa muito. Engraçado isso, né? Está tão automatizado no que você faz no dia a dia que você já nem pensa direito no que você está fazendo. E aí é que está o perigo, né? Que você pode estar fazendo você próprio, viu? Como dono do negócio. Você pode estar até atendendo mal o seu cliente, ou pode estar gastando mais matéria-prima do que você deveria, ou negociando de maneira inadequada com o fornecedor, voltando ao exemplo que a gente deu, porque você não para pensar, já está no automático. Então, a tarefa operacional ela tem também esse mal quando você é o dono. Quando você não é o dono e você coloca alguém para fazer e treinou ele, ele não tem que pensar muito, não, né? Não precisa, né? É um processo produtivo. Mas você é o dono, não, né? Tem que parar para pensar. Então, tem essa coisa também meio que, de novo, que vai remar contra o lucro da empresa. Entendi agora o que seriam essas tarefas operacionais, né? Mais a questão lá, produção ali, né? A produção mesmo do produto. Mas além dessas tarefas operacionais, então, quais são as outras atividades da empresa, né? Onde entram as questões das vendas que eu falei com você? Onde é que entra isso? Eu gosto de classificar atividades não operacionais em três grandes, vamos chamar de blocos de atividades operacionais. A primeira delas são as vendas. Mas aí você pode pensar, né? Você, empresário e empresária que está me ouvindo, e você próprio, Matheus, perguntou que tem essa dúvida, você pode pensar, mas venda tem um monte de coisa operacional que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que visitar o cliente, ligar para ele, até fazer uma proposta para mandar, negociar, claro,
isso não deixa de ser uma atividade operacional, mas ela é uma atividade tão chave para a empresa, tão importante, requer tanta inteligência, porque vender requer uma inteligência enorme, que ela não é considerada no nosso método, pode ser considerada até em outra abordagem, mas na nossa metodologia de gestão de tecnologia, assim, que ela não é uma atividade operacional. Você sabe para quê? Para não desmotivar o empresário de que ele não venda. Ah, o Tederaldo falou que vender é operacional, então eu vou parar de vender. Não, você tem que vender. É outra questão que a gente já tratou, inclusive, no nosso podcast. Então, venda não é considerada uma tarefa operacional. Claro que, né, se você puder ter alguém para lhe ajudar em parte do processo de vendas, a remessa, o envio, a ligação para o cliente, para passar, aí isso é válido. Segunda atividade que não é considerada atividade operacional é toda atividade relacionada à capitalização da empresa. Tudo aquilo que traz dinheiro da empresa, eu estou falando agora não só de vendas, aliás, eu não estou falando de vendas, eu estou falando de financeiro, gestão financeira. Então, por exemplo, você vai negociar com um banco para você trazer um capital de giro para o seu negócio, ou vai discutir um projeto de investimento para a sua empresa, dinheiro que você está trazendo para o seu negócio, ou vai conversar com um acionista para convencer ele que você tem um negócio muito bom, para você capitalizar o seu negócio. Isso também não é considerado atividade operacional, porque, de novo, o gerente do banco, uma pequena empresa, vai querer conversar com quem? O seu funcionário? Não, né? Ele vai querer conversar com você, que é o dono. E vai querer ouvir de você se você vai pagar o empréstimo para ele no futuro, se você tem condições ou não de pagar esse empréstimo. Então, essa também é uma habilidade, né, que o empresário precisa adquirir, que normalmente ele já tem, que ou não é considerada, Matheus, operacional. E uma terceira, lógico, que são as atividades relacionadas à administração do negócio, né? A gestão da empresa como um todo, delegar, treinar os funcionários, né? Selecionar as pessoas, administrar o negócio como um todo, né? Isso também, claro, que não é operacional. Pensar estrategicamente, né? Agora eu queria saber uma coisa, Federaldo. O empresário, ele tem que sair da operação dele. Sair não tem nem que entrar na operação desde que ele funda a empresa dele, ou só deve sair depois que cresce. Por exemplo, o empresário tem um dinheiro para investir. Já tem um dinheiro para investir em uma certa empresa. Quer abrir a empresa dele. Ele já quer contratar, já tem que contratar alguém para o operacional, ou não? Ele pode estar ali treinando o empresário, ou treinando o profissional dele, ou não, tem que estar fazendo ali. Me explica um pouco sobre isso, como que seria isso na sua visão. Então, veja, todo mundo começa pequeno, né? A Microsoft não começou do tamanho que ela está hoje, nem a Apple, nem, né? Várias outras grandes empresas que a gente tem no mercado, McDonald's, todas essas começaram muito pequenas, começaram muitas vezes dentro de uma garagem, né? Dizem que o Bill Gates começou dentro de uma garagem, não sei se ou foi a Apple, foi o Jobs. Até isso é uma história que, né, que as pessoas gostam muito de contar. E é razoável que quando você comece a empresa, é mais natural que você faça quase tudo no negócio. Às vezes começa você a empresa e mais ninguém. Às vezes você tem um sócio que compra a briga com você ali, mas tem casos que você começa a empresa sozinho, aí você tem que fazer de tudo, inclusive o trabalho operacional, né? E você não vai sair investindo ainda na empresa, ainda, né, Matheus? Até que a ideia seja testada, porque você tem uma grande ideia, você acha que vai ganhar dinheiro com aquela ideia, você tem que testar se aquilo vai dar dinheiro ou não. Pode ser que não dê, né? E se você faz um investimento muito grande no início, você pode não ter sucesso. Então, é razoável realmente que você. Ah, eu abri um café, né? Você vai fazer de tudo. Você vai abrir a loja, você vai ser o barista do café que vai fazer o café, você vai comprar o café, você vai atender seu cliente, você vai, né? Dar o troco, você vai fazer fechar o caixa, e vai fazer propaganda, o marketing vai gravar lá os anúncios. Então, é isso que acontece na prática. Agora, você precisa ter a cabeça, né? E é para isso que a gente grava podcast dessa natureza. E como você lembrou bem, no início do podcast, nós já falamos desse assunto mais de uma vez, a gente bate muito nessa tecla, que ele tem que pensar na empresa como uma coisa que vai crescer, e não como uma empresa que vai ficar pequenininha a vida toda, né? E aí você tem que pensar que você vai ter que sair um dia daquilo ali para construir um negócio maior. Você dando um exemplo aí, né, dos empresários que abrem seus negócios, eu também lembrei de um exemplo que você deu num podcast lá atrás que a gente gravou sobre uma viagem sua na Itália,
E aí foi numa pizzaria lá, chegou lá, era o pizzaiolo, era o atendente, era o rapaz que dava o troco, era o cara, o rapaz que servia, enfim, muito interessante. Mas uma dúvida que ficou na minha cabeça é o seguinte: supondo que eu tenho uma empresa grande, já uma loja grande num shopping. Sou dono de uma loja no shopping e eu tenho um investimento legal, um capital legal entrando, e eu resolvi abrir uma pequena, começar pequeno, obviamente, mas uma cafeteria. Você acha que eu, já tendo uma empresa grande, eu deveria ir para o operacional dessa cafeteria ou não? Posso contratar já alguém especializado nisso? Puxa vida, a pergunta é excelente, porque muito provavelmente você não vai conseguir ter tempo para já começar a cafeteria do zero, né? Você ali envolvido no operacional. Você provavelmente já vai precisar colocar uma equipe ali desde o início para, né, para fazer com que essa cafeteria é, opere. Até porque você já aprendeu como fazer isso adequadamente na loja, né? Que você falou que ele já tem negócio lá no shopping, nesse exemplo que você usou. Então, eu acho difícil ele conseguir voltar para o operacional e abandonar o negócio que ele tem, porque não é para abandonar o negócio, né? Quando a gente diz que o empresário tem que sair do operacional, não é, pelo menos eu não acredito nisso. Não é ir para a rede, não é ir para a praia, não é agora. Não, ele vai trabalhar em outras questões da empresa, vai viajar mais, porque vai ter mais tempo, vai gozar mais a vida, porque vai ter mais tempo, mas ele vai estar na gestão do negócio e não abandonar a empresa. Então, Matheus, eu acho que nesse caso aí, realmente, ele já começa a empresa ali, vai estar mais próximo ali, né? Vai olhar, ele iria fazer isso, olhar mais ali de perto o negócio, para não entregar tudo para alguém, mas não dá mais para ele fazer tudo como ele fez na primeira empresa. Puxando até a próxima pergunta, que é um pouco parecida, você já falou sobre isso, né? Para a empresa ter lucros e dinheiro em caixa, o empresário precisa sair 100% do operacional ou ele pode ficar 50% aqui, 5% aqui, 50% ali? O que você acha sobre isso? Veja, é um processo, entendeu? É um processo. Ele começou, vamos nessa viagem que você está fazendo aqui junto comigo, né? Você, Matheus, espero que os empresários estejam viajando aqui com a gente. Você começou muito pequeno, você está ali 100% no operacional. A empresa começa a crescer, você precisa ir saindo do operacional e ir assumindo mais o comando da empresa. Vai chegar num momento em que você talvez tenha que sair 100% operacional. Se sua empresa dobrar, triplicar, né? Se você quiser que ela cresça, mas cresça mesmo, como muitas empresas crescem, né? Você não vai conseguir mais estar no operacional. Uma empresa que vamos dizer, tá numa fase intermediária, né? A pessoa já não está 100% no operacional, ele agora saiu do operacional e a empresa está rodando bem, é admissível que ele fique um pedaço no operacional, sabe? Ele fique, vamos dizer, 20% do tempo dele, 10, 20% do tempo dele no operacional. Na segunda empresa que eu abri, tem um tempo meu que eu fico no operacional. Eu acho que é razoável, até porque, veja, e de novo aqui a nossa visão do método, né? Que eu acho que você não deve perder. Estamos aqui falando de uma pequena e média empresa, ok? Esse negócio cresce. Você não. Sua pergunta excelente do café. Que se cresce, não, você não vai conseguir mais. E quanto mais você desaprender, melhor. Você não sabe mais fazer o café, né? Já não sabe mais nem como é que embala o pacote. Tem uma loja de roupa, já não sabe mais embalar o pacote. Já desaprendeu. Se embalar, vai ficar uma catástrofe. Eu faço coisas na empresa hoje que as pessoas olham para mim e refazem. Que quando eu faço, está muito mal feito. Por quê? Porque eu não sei fazer mais. Graças a Deus, né? Tem vários exemplos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, acho que 20, sabe, Matheus, 20, 10% é um. Eu digo isso para um. Quando eu falo para um aluno que ele tem que sair 100% da operação, ele fica tão assustado que eu falo para ele: oh, vamos fazer o seguinte, você sai 50% ali, vamos começar a sair para chegar nos 50%, estabelece meta, depois vamos chegar nos 70, 80, e aí você vai ver que você vai gostar, porque vai ganhar mais dinheiro, né? A empresa vai rodar melhor, e você vai terminar saindo ali 100% da operação da empresa. Um exemplo que eu gosto de usar, sabe qual é? De um restaurante. Você tem um restaurante, tem um aluno nosso, inclusive, que é exatamente isso. Ele saiu da operação e ele cresceu assustadoramente. Esse cara cresceu tanto que ele diz assim, ele grava no depoimento, ele diz assim, a gente não entendeu o que estava acontecendo. A gente não entendeu o que estava acontecendo na empresa ter crescido tanto. Eu falei, Afonso, o nome dele, uma das razões foi essa. Você agora, né?
está comandando o seu negócio. Mas veja, eu sei que eu tive no restaurante dele há um tempo atrás, que ele atende algumas mesas. Ele vai lá, na hora de almoço, e ele atende. Às vezes eu tento falar com ele, e o menino diz que ele está ocupado, porque ele vai lá, atende uma mesa. Então ele está não atendendo a mesa porque ele precisa, mas porque ele está ali em contato com a clientela, sabe? Fazendo mais negócio e tal. Então, não é ruim isso com essa, é, digamos, com essa quantidade mínima ali de horas na operação. Bom, e no seu caso, Taderaldo, né? Você comentou que você faz algumas coisas, algumas atividades na empresa que refazem, né? Eu queria ouvir de você na empresa atual, né? Aqui na sua empresa de educação. Você está fora do operacional? Como é que funciona aí o esquema? Como eu falei, né? Eu faço e continuo fazendo, e talvez eu realmente tenha que fazer parte, né? Provavelmente eu vou ter que fazer parte dessa operação nesse negócio durante muito tempo, né? Vou dar um exemplo claro para você. E para quem está nos ouvindo aqui, né, como empresário e empresário, sou eu que dou aula, né? Porque na minha empresa, eu sou a pessoa que domina o método e eu não transfiro essa responsabilidade para ninguém, por enquanto, viu? Vou dizer por enquanto já. Você vai entender que a gente está formando um time de elite. Vou dar um spoiler disso já já. Espero que quem esteja me ouvindo vai dizer, ah, sou eu, ele está falando de mim. Mas, por enquanto, sou eu que faço essa atividade mais operacional. Quem é que vai dar aula para os alunos? Quem é que vai dar orientação sobre o método? Eu não posso correr risco, né, Matheus, hoje de trazer alguém que não domina como eu e dar uma orientação inadequada e o empresário fazer alguma coisa errada, né? Outra coisa, eu gravo uma série de vídeos, a gente grava, né, uma série de vídeos gratuitos no YouTube, no Instagram, eu faço lives, né, eu dou mentorias ali gratuitas para o empresário, recebo o empresário ali no meu Instagram e ali ao vivo eu dou uma mentoria para ele. Quem que pode? Isso é operacional, né? Que tem a ver com a produção da empresa. Mas quem é que vai fazer isso se não for eu? Não tem ninguém para fazer, porque não é o caso de ter. Entende? Quem é que monta o script? O script ali, às vezes, que eu vou fazer um vídeo. Eu monto. Hoje eu já monto e já passo para uma pessoa dar uma validade. Eu não fazia isso. Eu fazia tudo antes. Eu estou cada vez, a verdade é essa, sabe? Eu estou cada vez diminuindo mesmo a quantidade de atividades de operações. Este ano eu diminuí radicalmente a quantidade de operações de, é, de atividades operacionais, diminui bastante do que eu fazia, e foi, né, esse ano, porque a empresa, o negócio começou a crescer numa proporção bem maior, né, e aí a gente começou a fazer isso. Então, coisas dessa natureza, né? Agora, spoiler, né? A gente está formando um grupo de alunos, né, que tem tido desempenho acima da média, e a ideia é que esses alunos, que a gente está chamando de tropa de elite, é uns 3 ou 4 alunos, que a gente está formando esses alunos, eu estou formando cada vez mais eles no método, para que eles possam, digamos, me substituir em algumas sessões ali, alguns encontros com os alunos. Eu até junto, mas porque eles já têm um domínio do método muito grande, né? Eles já aplicaram isso na empresa deles, alguns até há mais de 2 anos que estão aplicando na empresa, até mais do que isso. Então, essa é um spoiler, né? Uma antecipação. Agora, tem coisa que eu nunca fiz, entendeu? Pela minha cultura das outras empresas, de ter saído 100% do operacional, tem coisa que eu nunca nem tentei fazer. Vou lhe dar um exemplo: editar vídeo. Eu nunca nem tentei fazer, né? Sabe, e tem outras coisas mais que eu já passei para outras pessoas desde o início, já não fiz. E aí tem as bobagens que eu faço, né, que eu comentei com você, aí eu vou fazer sei lá, uma thumb para colocar no YouTube. Uma thumb é aquela capinha, né, que a gente bota, para quem não sabe o que é uma thumb, o empresário que não sabe, uma thumb é uma capa que a gente bota no vídeo, com a minha foto, né, tem uma arte que se cria lá. Aí quando eu crio uma thumb dessa, fica uma catástrofe. A pessoa que olha diz, não, vou fazer. Às vezes eu faço isso, sei lá porque que eu faço isso, né? É o apego que a gente tem a algumas atividades. E a pessoa que hoje faz isso para mim, né, diz, joga fora isso aí, vamos fazer de novo, né? Então, então é isso, né? Respondendo a sua pergunta, a minha trajetória é ir saindo cada vez mais da operação. É isso, né, Taderaldo? É aquilo que a gente até conversou no último podcast, que a gente estava, no último que eu digo sobre é,
Sair do operacional, né? É delegar as funções, né? Você tá realmente também fazendo aquilo que você ensina no método, delegando. Delega isso, delega aquilo. E realmente você delegando as funções para cada funcionário seu, colaborador seu, você consegue ficar um pouco mais livre e poder dar atenção um pouquinho em cada área, assim, trazer melhorias também, estudar e trazer melhorias, né? Mas eu acredito que o nosso ouvinte aqui está ansioso para saber qual é o passo a passo, né, para sair da operação. Mas antes, eu queria convidar, né, você que está escutando a gente aqui, a se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, escuta também o podcast que a gente fala sobre saída operacional, que a gente fala assim a base, né, do assunto, e compartilha com seus amigos empresários também, tá bom? Mas vamos lá, Deraldo, fala pra gente aí qual é o passo a passo o empresário sair da operação e assumir o comando da empresa e voltar a ter lucros. Vamos lá, Matheus, vamos lá. Primeiro passo é você, empresário, empresária que está nos ouvindo aqui, decidir que você vai sair. É uma questão de decisão, não sabe? O que é que eu chamo de decisão? A gente às vezes quer decidir quando tem certeza que aquele caminho é o caminho correto. Muitas vezes você não vai ter a certeza absoluta disso, você vai ter que tomar uma decisão, né, com base no que você tem ouvido, tem estudado, tem lido, tem aprendido, que ou você sai da operação, que é lógico para a gente falar isso, né? Isso pode não ser lógico para outras pessoas. Então, a primeira coisa é tomar essa decisão, e para você tomar a decisão, você precisa ampliar essa consciência que você tem hoje de que é ruim você estar na operação. Às vezes você pode poder estar pensando hoje o contrário, né? Você tem que sair. É ruim você estar na operação. Então, esse é o passo um, né? Porque se você não decide, sabe, Matheus, você fica meio em dúvida, eu vou ou não vou? Eu pulo nessa piscina ou não pulo? Eu saio da água ou eu continuo na água? A água está quentinha, ó. Estou aqui na piscina, está quentinha, está na zona de conforto, eu vou ficar aqui. Tá, mas e as outras piscinas para você tomar conta? Você vai ficar só nessa aí? Então, é isso. O segundo passo, depois desse, é você se desapegar daquilo que você faz hoje. É exatamente isso, se desapegar. Estávamos dando um exemplo aqui, porque que eu invento de fazer uma thumb de vez em quando. E sei lá porque que eu invento de fazer isso. Fica muito ruim, né? Você tem que se desapegar das coisas que você acha que ninguém consegue fazer melhor do que você. A gente tem essa coisa do ego, viu? Ah, não, isso aqui, eu ouço isso direto, Matheus. Ó, isso aqui, ó, Federal, nem pense. Eu levei 10 anos para estudar isso aqui. Você está dizendo que eu tenho que sair? Eu não vou encontrar ninguém que faça isso tão bem como eu. Eu digo para ele: não, você não vai encontrar ninguém que faça tão bem quanto você, não. Você vai encontrar alguém que faça melhor do que você. E aí que a empresa, ela se torna mais lucrativa, né? Tem a história do Elon Musk, que eu provavelmente já contei em algum podcast, que é o cara que, né, tá aí, que vai. Hoje é mais conhecido, depois que ele falou que vai comprar o Twitter, né? Que tem uma empresa. Pra você ter ideia da inteligência desse cara, é um exemplo muito bom esse, né? Ele é um cara que negocia com a NASA, que manda, né, foguetes para a Lua, que inventou um foguete que vai e volta como um avião e aterriza na Terra. Coisa de louco, né? Que tem um carro elétrico, né? A empresa chamada Tesla. O cara é um gênio. Pois é, né? Aí era ele que, quando fundou a empresa, que programava os sistemas, ele que fazia os códigos de programação, que davam sustentação para o negócio dele. Bacana, porque um cara inteligente como esse, né? Você vai imaginar que alguém vai programar melhor do que ele? Não, né? O cara é um gênio. Pois, quando ele começou a ter mais dinheiro, ele contratou programadores profissionais, ele não era um programador profissionais, para trabalhar na empresa dele. Diz que uma das primeiras coisas que os caras, quando chegaram lá, olharam para o código dele, disseram assim: tem que jogar tudo fora isso aqui, e tem que fazer de novo. O Elon Musk. Entende? Então, tira esse desapego da sua mão, porque enquanto você estiver apegado no operacional, ninguém vai fazer um filé com fita melhor do que eu. É o chefe lá, né? Tá bom. Você fica de olho no cara que vai fazer, mas você tem que ensinar ele a cortar a batata, pelo menos isso, né? Cortar a batata, cortar a carne, você fica olhando ali para gerenciando, né, a operação, a produção. Então, pode parecer uma coisa, Matheus, sem importância isso que eu estou falando, mas é fundamental. Se você não se desapegar, você não vai sair ali da mão na massa, né? Bom, fica claro, né, que esses dois primeiros passos que nós acabamos de falar são passos para cuca, né? É mudança de mentalidade, de cabeça.
Se você supera esses dois passos iniciais, e você supera, né? O segundo passo, o terceiro passo agora é você começar a conseguir tempo. Você tem que começar a conseguir tempo, porque né, esse é o desafio para sair do operacional. Eu tenho que arranjar tempo, né? E na medida que eu saio do operacional, é o gato atrás do rabo. Como é que tem um negócio desse, o gato atrás do rabo? Sei lá, então, depois você até me ajuda se o termo é esse mesmo. Fica lá rodando, né? Ele quer pegar o rabo e não consegue. Então, ele não tem tempo porque está no operacional. E aí não tem tempo para construir uma ponte para sair do operacional, porque ele tem que construir uma ponte. Então, ele precisa arranjar esse tempo. E como é que ele arranja esse tempo? É, ele vai começar a selecionar atividades que são mais repetitivas, que não agregam muito valor para o negócio. Eu vou até dizer assim, atividades mais chatas, e vai passar isso para outra pessoa. Atividades mais simples também, que são mais fáceis de serem transferidas para outra pessoa. Pega o meu exemplo lá do vídeo, de edição de vídeo. Esse eu nem comecei. Mas se eu tivesse começado lá, seria uma atividade que é fácil você passar. Tem editor de vídeo, né? No mercado, muito editor de vídeo, editores excelentes. É fácil você passar essa atividade para alguém, ou você contratar um editor de vídeo para sua empresa. Percebe? Então, o segredo aí para você ganhar tempo é tira da sua mão. Vamos falar do restaurante? Não corta mais a cebola, não. Ah, mas ninguém corta a cebola como eu. Pessoal, volta para o desapego. Ensina o cara a cortar a cebola. Você para de cortar a cebola e agora você vai só arrumar o prato. Tá? Então, essa seria um outro passo super importante. Eu vou constar aqui minha lista de passo a passo para não me perder aqui, tá? Bom, estamos no quarto passo. Aí, se eu não me perdi aqui no quarto passo. Quarto passo. Agora você vai documentar os processos que sua empresa tem. Porque quando você documenta os processos, quer dizer, escrever o passo a passo daquilo que é feito na sua empresa, quando você documenta, você tira a inteligência que está na sua cuca, tem coisa que só você sabe fazer, né? E aí você começa a transferir essa sua inteligência para o papel. Estou falando papel, mas pode ser lá no computador, usando uma ferramenta de processos e tal. E aí você começa a tirar aquela inteligência que você acumulou esses anos todos e colocar isso no papel. Com isso, outras pessoas podem se apropriar, no sentido positivo da palavra, do seu know-how, né? De maneira que elas consigam repetir aquilo que você fazia antes. Você não precisa estar explicando para as pessoas o tempo todo, porque você precisa ganhar tempo, lembra? E para ganhar tempo você escreve. Ah, como é que eu atendo uma mesa aqui na minha empresa? Volta para a história do restaurante. Uma empresa de consultoria agora. Vou sair totalmente aqui de comida. Eu tenho empresa de consultoria. O cliente liga para você para obter mais informações sobre como é que você presta consultoria para ele. Você treina alguém que tem um processo, um passo a passo, que quando alguém liga, ele segue aquele processo, né? Não é assim com o call center? Um péssimo exemplo, né? Mas não é assim com um call center, né, que as pessoas seguem um passo a passo ali. É isso que você tem que fazer, como um passo quatro, para que você ganhe tempo e as pessoas não tenham que lhe perguntar o tempo todo. Tá? Vai facilitar, inclusive, o treinamento dos seus colaboradores. Tá? Bom, vamos lá. De novo, consultando aqui. Quinto passo, formar uma equipe. Porque não é um botão, né, que você vai apertar, né, Matheus? Eu vou sair do operacional. Agora, ó, cheguei na empresa, apertei um botão e vou ficar gerenciando o negócio. Não, né? Tem que ter pessoas para lhe ajudarem no dia a dia. Aí você tem que formar uma equipe. E quando eu digo formar uma equipe, não é para você inchar a sua empresa, não. A gente tem um hábito terrível como brasileiro. Eu gostei do seu exemplo, de ter relembrado o exemplo do cara da pizza lá na Itália, né? Porque a cultura fora, na Europa, nos Estados Unidos, já que a mão de obra é tão cara, é outra. A gente tem uma cultura de. Você às vezes vai num local, tem um monte de gente tudo parado lá, sem fazer nada, um olhando para o outro, né? Vai numa livraria hoje, por exemplo, tem um monte de gente ali sem fazer. Matheus, nada. Sabe o que é nada? Está ali para procurar para você um livro que às vezes a pessoa nem sabe procurar direito, não entende o que você está falando direito. Era melhor ter uma máquina de autoatendimento, vai sair muito mais barato, que você próprio e eu, a gente vá lá e faça uma consulta, né? E ter menos pessoas fazendo isso. Bom, mas o que eu estou dizendo não estou querendo demitir ninguém aqui não, tá? É que você não precisa inchar, não deve inchar a sua empresa. Você deve selecionar uma equipe muito bem treinada,
uma equipe muito boa, né? De alto desempenho, a palavra que eu estava querendo encontrar é essa, selecionando as pessoas certas, treinando, motivando, sabe? Avaliando elas periodicamente, para que você tenha uma quantidade de funcionários que sejam muito produtivos e não precise inchar a sua empresa de pessoas. Lembrando que você documentou o processo. E quando você documenta o processo, a equipe ela roda mais porque ela já sabe o que é que tem que ser feito. Tá? Então, mas claro que esse passo é essencial. E o sexto passo seria você delegar, você aprender a delegar para outras pessoas. Tá? Tem a ver com tudo que a gente acabou de falar, não foi desapego, se achar que não, ninguém faz as coisas melhor do que você aprender a comandar, né, as pessoas. Tem uma equipe, você vai delegar para quem? Uma máquina? Não, você tem pessoas para delegar. Mas você precisa também adquirir esse hábito, esse é um passo importante, de começar a delegar as questões para as pessoas, entendeu? Administrar bem essa coisa da delegação. E é isso, os passos, esse é o passo a passo para você realmente tirar o pé da operação da empresa. Muito bom, excelente esse passo a passo que você passou aqui pra gente, né? Os nossos empresários que estão ouvindo aqui também. Eu tenho certeza que se eles seguirem cada passo desse, principalmente os dois primeiros, mas o restante, os 6 passos, e colocarem na cabeça dele e terem essa mudança de mente, essas viradas de chave, com certeza vai ajudar eles a alavancarem cada vez mais o negócio deles, né? Mas além de aumentar os lucros, Aderaldo, e o dinheiro no caixa, quais são os outros ganhos que o empresário tem quando ele sai da operação? Tempo, né, que você ganha na sua vida, quer dizer, você tem ganhos assim, a empresa cresce, dá mais lucro, você tem mais dinheiro, você aproveita melhor a vida, né, tem menos preocupação. Vive com mais tranquilidade. Mas além desses ganhos mais, vamos dizer, materiais, né, se bem que tranquilidade não é material, né, um ganho intangível. Você também ganha tempo para ficar com sua família, para viajar, para passar o final de semana, para, né, para você fazer outras coisas que você quer fazer na sua vida, né, Matheus? A gente tem outras coisas que quer fazer além da empresa. Eu mesmo tenho, né? Adoro ir para cinema, gosto demais de ler, almoçar, jantar com minha família, é uma coisa que me dá um prazer enorme. Viajar, né, com minha mulher, por exemplo. E você só consegue fazer isso tudo se tiver tempo. Dinheiro também, claro, né? Mas se tiver tempo, né? Para poder você fazer. Então, o ganho, quando você sai da operação e a empresa depende menos de você, você deixa de ser o melhor funcionário da empresa e passa a ser o dono do negócio, a sua vida melhora de maneira radical mesmo. Sabe? Eu acredito que a questão do tempo, o ganho de tempo, né, é essencial, principalmente passar o tempo com a família, eu acho que não tem nada melhor do que isso, né? E você, Aderaldo, tem algum caso, algum exemplo de algum aluno do método que tenha passado por isso, por esses processos, que você tenha ensinado, né, esses passos, esse passo a passo, e ele cumpriu esse passo a passo e conseguiu alavancar o negócio dele? Tem algum exemplo pra gente? Veja só, tem vários exemplos, mas tem um que assim, é muito marcante, pelo menos para mim, né, que como mentor dessa pessoa, que foi uma coisa assim, muito relevante, que era uma pessoa da minha área, inclusive, né, porque eu sou formado em ciência da computação, como eu contei, tive uma empresa de tecnologia, tem uma formação grande nessa área, e esse empresário, ele também tinha não, tem, né, uma empresa de tecnologia, ele entrou aqui no método, chama-se André Sampaio, quem quiser vai lá, tem um depoimento também no canal do YouTube, e quando ele entrou, ele tinha um outro sócio, e ele tinha uma empresa, essa empresa dele de tecnologia já tinha 16 anos, ele vendia e vende sistema de gestão empresarial para empresas de varejo, né? De varejo, e ele era um dos principais programadores da empresa. Imagina então, vamos lá, vou repetir, empresa de 16 anos, ele tinha um outro sócio, que também era um cara de mão na massa, e ele tinha lá, 5, 6 funcionários, e ele era o cara que metia a mão na massa. E começamos a conversar, e ele me dizia assim, é engraçado, Matheus, que ele me dizia assim, meu único problema, Geraldo, aqui, que eu quero que você me ajude, é o financeiro. Esse é meu único problema, não tenho problema mais nenhum. Aí começamos a conversar, e eu dizia para ele, eu estou desconfiando que o seu problema não é o financeiro, né? O financeiro é causado por outros problemas. E aí, né, começamos a fazer o processo ali de treinamento dele, de capacitação, de método e tal.
E teve um momento para ele que eu disse o que eu digo para quase todo empresário: você tem que sair da operação. E eu lembro que ele olhou para mim com a cara assim, ainda bem que era online, né? Porque se não fosse online, eu acho que ele ia bater em mim. Porque, sabe, como se ele estivesse sendo assim: Geraldo, você não está entendendo. Esses códigos de programação que estão aqui na minha empresa, fui eu que construí. Como é que eu vou sair da operação se ninguém sabe mexer nesses códigos? Aí eu disse para ele: André, é você que vai ter que resolver essa encrenca, né? Porque é você que vai ter que treinar alguém para. Mas você tem que sair da operação, porque se você não sair, você vai continuar com a empresa do jeito que está. E ele já estava querendo desistir. Porque 16 anos, nunca tinha ganhado muito dinheiro, nunca tinha tido muito lucro suficiente, já estava cansando, já tinha tido assim, alguns problemas de saúde, coração, coisas assim que sobrecarregam a gente em excesso. E aí, né, um belo dia, ele continuava aqui no método, no treinamento. Um belo dia, eu estava indo para o aeroporto, para fazer uma viagem, inclusive, para fora do país. E aí ele ligou para mim. Eu estava no caminho do aeroporto. Decidi, olha, lembra do primeiro passo? Decidi que eu vou sair do operacional. E já sei o caminho. Eu vou conversar com um ex-sócio meu, que tem uma empresa como a minha, mas ele cresceu mais do que eu, mas a gente se dá bem, e eu vou propor a ele uma fusão, né, para que a gente faça uma empresa só, e papapá, papapá. Quer dizer, ele já me ligou, veja que mudança de mentalidade, com uma estratégia clara, que ele já tinha se convencido, já tinha tomado a decisão, e agora precisava continuar o passo a passo para sair da operacional. E aí é isso que ele faz. Eu disse para ele: vou viajar aqui feliz, viu? Porque depois de ele ouvir, né? E aí ele fez isso, e resumindo, vou resumir a história, viu? Ele fez a fusão com essa empresa, porque a fusão não é um processo simples, né? Mas os sócios se entendiam. Ele cresceu 2 vezes e meia. Quando ele se junta com essa empresa, a empresa cresce 2 vezes e meia, e ele se tornou o principal executivo da empresa. Ele virou o CEO. O CEO que a gente chama é o comandante-geral, né? O gerente-geral, o presidente-geral da empresa. Ele assumiu a direção de todo o grupo. Veja que coisa bonita, né? Além dele ter deixado de programar na empresa original dele, se juntou com a empresa maior, se uniu, né? Palavra melhor do que se juntou, se uniu com a empresa maior e assumiu, Matheus, o comando da administração da empresa como um todo. Tem coisa mais gratificante do que uma história como essa? Mudou a vida dele por completo. Um dia desse ele estava me fazendo uma consulta sobre outro negócio que ele está pensando, e quando eu conversei com ele, eu percebi que ele agora tem tempo. Porque o papo dele era assim: eu estou pensando em abrir outro negócio, até trazer minha esposa para me ajudar. Ele agora tinha tempo, ele não tinha tempo para nada antes. Então, eu gosto muito de contar essa história. A história, para mim, muito comovente mesmo, sabe? Eu lembro de cada passo ali dessa jornada. Eu acredito que ouvindo essa história, né, o empresário que está nos ouvindo aqui hoje, ele guardando essa história para dentro dele, para eles verem que são capazes de crescer o negócio dele, né? Então é isso, gente, ó. Com um passo que ele deu, o primeiro passo lá em cima, o primeiro passo que o Tederaldo falou aqui, se não lembra, volta e assiste de novo. Com o primeiro passo da mudança de mente que ele teve, ele alavancou o negócio dele, fez uma fusão com a empresa e cresceu 2 vezes e meia mais. Então assim, empresária que está nos ouvindo aqui, dá certo. Então segue o passo a passo aqui, sai do operacional e sua empresa com certeza vai crescer, tá bom? Nosso bate-papo se encerra aqui por hoje, tá bom? Peço você que está nos ouvindo aqui, se inscreva no canal, compartilha, comenta e até o próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.